Boa noite, estamos ao vivo no estúdio de Ipiratinga News, a voz de São Luís. Hoje vamos falar sobre o tema que preocupa os moradores e turistas de São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo. A cidade é conhecida pelos seus festivais carnavalescos, mas a superlotação durante esses eventos. E esses eventos têm trazido desafios para a comunidade local. Vamos conferir, explorar e conhecer melhor esses assuntos na reportagem de hoje. Boa noite, sou o repórter Rafael e esse é meu colega repórter Matheus. Em São Luís do Paraitinga, a alegria do carnaval vem acompanhada de preocupações. Durante essa época, a cidade enfrenta um aumento significativo da sua população, o que gera congestionamento de tráfego, falta de espaço em hotéis e escassez de recursos básicos. Conversamos com os moradores para entender melhor essa situação. Gente, boa tarde. Meu nome é Guilherme. Vou estar aqui respondendo os questionários que me mandaram aí da escola que veio fazer o estudo no meio aqui em São Luís, a escola Vila Brandão. E eu vou responder as perguntas que eles fizeram e é isso. Bora lá então. Então, primeira pergunta. Qual o impacto da superlotação durante os eventos de carnaval em São Luís do Paraitinga na infraestrutura da cidade e na qualidade de vida dos moradores? Vamos lá, gente. Os principais impactos da superlotação aqui na cidade é a falta de água. Como vem muita gente, a gente é acostumado a ter um certo limite de água, né? Então, como vem muita gente, infelizmente, às vezes acontece um pouco da falta de água e também da falta de luz, tá? Isso aí, enfim, todo mundo tá com a luz acesa, uma hora a luz acaba. Então, tem esses principais problemas. A gente fala também da canalização do esgoto, às vezes acontece entupimento, essas coisas também em alguns bairros. Um dos fatores que também a gente tem. E os moradores, né? Vamos lá. Aqui a gente tem bastante impacto, gente, na questão do aumento de valor das coisas. Por exemplo, eu quero fazer uma comprinha, né? Falta alguma coisa em casa. Para mim descer, a gente já vê que o preço dá uma aumentada, né? Porque os comércios têm que ter um lucro, então o aumento para a gente é um pouco ruim. E também o deslocamento na cidade, né? Que a gente fala que para a gente chegar na padaria, se não tiver um carnaval, a gente chega em 2, 3 minutos. Agora, se tiver um carnaval com bastante gente, infelizmente a gente vai demorar um pouco mais, até porque a gente tem que enfrentar fila e tal. Então, para você comprar um pão, às vezes demora 15, 20 minutos. Então, esses são os principais problemas que a gente tem, né? E detalhe, quando é para chegar na padaria, esse caminho de deslocamento acaba sendo mais demorado ainda por conta da quantidade de gente. Sem falar que alguém pode invocar com você e querer brigar. Às vezes acontece. Então, é um probleminha bem difícil que a gente enfrenta, tá? E a perturbação do sossego. A gente fala que o carnaval é legal, só que dependendo do horário não é legal. Todo mundo tem que descansar, né? Então, chega uma hora que você quer dormir. Só que a galera que vem não quer dormir. Eles acham que é das 6 às 6 e vamos que vamos. Mas não. Então, a dificuldade que você tem de ter um descanso, né, é bem complicadinho. Então, essas são as principais que a gente enfrenta, tá bom? Segunda pergunta. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela população de São Luís do Paraitinga devido à superlotação durante o carnaval e como essas dificuldades foram abordadas pela comunidade? Então, essa pergunta meio que ela faz uma correlação com a pergunta 1, certo? O que muda mais dela é como a sociedade, a comunidade aborda essas dificuldades, tá? Exatamente. Vamos lá, gente. O que a galera fez para ter um pouco dessa diminuição, né? A gente reduziu os horários da festividade, porque antes de 2010, antes de ter enchente e tal, o carnaval, antes de ser bem conhecido, o carnaval ia das 6 às 6, literalmente. Então tinha bloco que era de madrugada, 2 horas da manhã, 3 da manhã, tava saindo bloco e o povo tava pulando. Isso antes do carnaval ser conhecido. Depois que ele teve a gente diz assim, ele teve um reconhecimento pelo Brasil, aí começou a ficar mais difícil, porque daí veio mais gente, e veio muito mais gente, né? Então a gente teve que diminuir. Então depois de, acho que 2012, começou essa diminuição das festividades. Então começa a partir das 10 da manhã, vai até a meia-noite e o show termina às 2 da manhã. Então depois das 2 não tem mais nada. Então o horário de festividade deu essa diminuída.
E a proibição de caixas de som. Aqui em São Luís, gente, a gente não tem, a gente não é permitido no carnaval colocar caixa de som. Se você tem uma caixinha de som, você não pode tocar ela na rua. Se você tocar ela na rua, a polícia retira a caixa e ela é apreendida. Então só é permitido tocar música desse Municipal Itinga. Então se você vier com qualquer outro tipo de música, não vai poder tocar, sua caixa é apreendida. Então isso também fez com que a galera ficasse meio esperta. E é isso. Quais foram as medidas adotadas pelas autoridades locais para lidar com a superlotação durante o carnaval em São Luís do Paraitinga? E qual foi a eficácia dessas medidas de redução de problema? Vamos lá então. Gente, algumas medidas que foram adotadas que a gente viu, né? Que é um grande aumento de polícia na cidade. Grande aumento literalmente. Aqui em São Luís a gente tem, acho que 5 policiais no máximo. Eles revezam entre eles durante a semana, né? Porque eles têm a carga horária deles. Só que no carnaval vem mais de 100. E é uma exigência que realmente tem que ser seguida, né, gente? Vamos pensar assim, como vem muita gente para São Luís, se tiver 5 policiais não vai dar conta. Então, grande aumento de policiais em São Luís do Paraitinga tem bastante. E também a gente vê, gente, que a gente fala que algumas leizinhas foram aplicadas no carnaval. Por exemplo, antigamente a gente tinha muito problema de pessoa fazendo xixi na rua. Infelizmente tinha, né? Vamos pensar que também não tinha tanto banheiro. Hoje em dia, com grande aumento de banheiros químicos, foi implementada uma lei que se você for pego urinando na rua ou fazendo alguma necessidade na rua, você toma uma multa. Então esse também foi um fator muito bom, porque antigamente a cidade ficava horrível, ficava com um cheiro horrível. Então depois que essa leizinha foi aplicada, praticamente deu uma extinguida nessa questão de sanidade pública, né? Então as pessoas também são obrigadas a usar os banheiros químicos e banheiros públicos que a gente oferece. Então, querendo ou não, deu muito essa ajudada, tá bom? Quarta pergunta. Como a participação da população de São Luís do Paraitinga tem contribuído para encontrar soluções da superlotação durante o carnaval? Vamos lá então, gente. Para deixar bem claro, eu já vou dar uma enfatizada que a comunidade, gente, ela não interfere muito nessa parte de ajudar. A gente fala que é mais a prefeitura. Lógico, a gente dá um feedback, né? A comunidade dá um feedback do que achou do carnaval e a prefeitura vai e organiza. Mas a comunidade em si não tem muito essa influência, só para deixar bem claro. E o que a prefeitura fez para dar uma diminuída na galera que vem? Primeiramente, foi adicionado taxa ambiental, que é como se fosse uma taxa que você tem que pagar para você entrar com seu carro, com van e com ônibus. Então, se você não pagar, se você tiver a placa de fora escrito, não sou de São Luís do Paraitinga, você tem que pagar essa taxa. Hoje em dia, com a Mercosul, aquela nova placa, fica mais difícil. Daí você tem que anotar pelo número. Mas antigamente, quando vem com aquelas placas com nome de cidade, fica mais fácil identificar as pessoas. Então essas foi a principal, a taxa ambiental. Então se você vier com um carro de São Paulo, eles vão pegar ali, vão olhar, ver que você é de São Paulo, você vai ter que pagar uma taxa para entrar na cidade. E fica mais aberto pra gente. Pensa comigo, eu como sou de São Luís do Paraitinga, gente, eu tenho acesso livre à cidade inteira, fica mais fácil para mim. Mas para diminuir essa galera que vem, a gente cobra essas taxas, cobra algumas outras coisas a mais, para que a gente meio que desincentive a superpopulação de vir para cá. Então as pessoas preferem ir para outras cidades que tem o carnaval parecido. Igual os blocos daqui de São Luís, gente, eles vão para outras cidades. O Jucateres vai para Pinda, vai para Paraibuna, vai para cidades mais em torno da gente aqui também. Então a galera que quer curtir um carnaval, a gente fala assim, mais agitado, pode ir para outra cidade. Aqui em São Luís, gente, a tendência que a gente pensa assim como população é diminuir a galera para que a gente tenha um carnaval, a gente fala mais familiar, que a gente aproveite mais. Então essas pequenas coisinhas que foram acontecendo vão meio que diminuindo a galera, desincentivando o povo de vir para cá. E Segunda parte. pergunta número 5. Quais são as propostas ou ideias inovadoras apresentadas pela população de São Luís do Paraitinga para solucionar o problema da superlotação durante o carnaval? Essas propostas foram consideradas viáveis e implementadas com sucesso? Vamos lá, de novo, gente, enfatizando um pouco o que eu tinha falado na pergunta 4. Aqui a gente, da comunidade, a gente não mexe muito com essa parte do carnaval, logística. Então, a gente dá o feedback e a prefeitura vai e toma as medidas necessárias. Então, a gente mesmo aqui da comunidade não tem muita iniciativa nessa questão. A gente vai, fala o que está certo e o que está errado e a prefeitura dá o jeito. Então, a gente não tem muita essa iniciativa da comunidade, é mais a prefeitura, tá bom? Só para deixar bem claro isso. E eu acho que acabaram as perguntas, né? Foram 5 perguntas.
Eu queria agradecer vocês, gente, por terem mandado esse questionário. A gente ficou muito feliz em poder ajudar vocês nessa pesquisa, nesse trabalho que vocês estão fazendo. Lembrando mais uma vez, meu nome é Guilherme, estava com vocês no Estudo do Meio, e quem está gravando é o Luiz. Ele também estava como um dos monitores, né? Ele está ali, escondidinho, mas ele se propôs a ajudar também, tá bom, gente? Só agradecimentos. Qualquer coisa, estaremos aqui em São Luís do Paraitinga esperando vocês para um possível carnaval, talvez, né? Então é isso, gente. Até mais. Vamos falar mais sobre a superlotação da cidade durante o carnaval. É difícil encontrar um lugar para estacionar? Para esse problema, medidas foram tomadas para melhorar o transporte e o tráfego na cidade durante o carnaval. Rotas alternativas foram criadas e estacionamentos adicionais foram disponibilizados. Mas a primeira solução para esse problema foi uma lei onde os turistas não poderiam parar os seus carros na cidade, ou seja, paravam na estrada. Mas os ladrões de cidades vizinhas aproveitavam esse momento para assaltos e roubar os seus carros. Com todos esses problemas, uma comissão especial foi criada para lidar com a superlotação durante o carnaval. Em parceria com as autoridades municipais, empresários locais e membros da comunidade, várias estratégias têm sido desenvolvidas. Uma das ações adotadas pela comissão para a solução desses problemas foi a ampliação da infraestrutura turística. Novos hotéis e pousadas foram construídos, além da oferta de áreas destinadas a acampamentos temporários. Em geral, essas medidas têm buscado minimizar os projetos negativos da superlotação durante o carnaval sem Luís do Paraitinga. O objetivo é garantir que os moradores e visitantes possam desfrutar do carnaval, do festival em harmonia, preservando a qualidade da vida e da comunidade. Agradecemos a todos que acompanharam essa reportagem especial sobre os desafios e soluções da superlotação em São Luís do Paraitinga durante o carnaval. Desejamos a todos um ótimo festival e que a magia dessa cidade encantadora pendure além dos dias de folia. Boa noite e até a próxima.